estar aqui presente. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né, por ter chegado até aqui. Eu tive a oportunidade de estar apresentando com o meu amigo aqui, parceiro, trabalho de conclusão, vai conclusão do curso bacharelado em Direito. Né? Agradecer a nossa orientadora pelo apoio, pela paciência, a professora Joelma, todos os membros da mesa. Tá? Então, os concorrentes do curso bacharelado em Direito sou eu, vou apresentar o artigo, eu vou terminar o primeiro livro e o Alves Rodrigues da Silva. Né? A orientação da nossa querida professora Joelma Daniel. Tá? E o tema a ser apresentado é o direito à desapacentação do sistema previdenciário brasileiro. Certo? Qual que é o tema desaposentação? Professores, amigos aqui presentes, é um tema que vem sendo muito discutido na atualidade dentro do meio jurídico, principalmente do meio previdenciário. Tá? Alguns já conseguiram, através da justiça, né, em ganhar esse instituto, ou seja, é uma forma de melhorar o seu salário. Até que então foi julgado pelo Supremo e, em 2016, onde se encerrou, até que se crie uma lei para nortear o Instituto da Desapacentação. Tá? Tanto prova que é uma forma de melhorar o salário do trabalhador, que dentro do direito comparado, outros países também já veem isso como uma forma de melhoria do aposentado, como o Brasil, dentro do Brasil, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos. Então é uma forma de melhorar o salário do aposentado. Por quê? O cidadão passa a vida toda trabalhando, né, contribui 30, 35 anos para, quando se aposentar, ter um salário digno, né, para suprir as suas necessidades básicas. De repente se vê numa situação totalmente fora da realidade, não consegue suprir aquelas necessidades básicas dele. Né? Daí voltam ao mercado de trabalho. E quando voltam ao mercado de trabalho, passam a contribuir novamente, né, no sistema previdenciário. E depois dessa nova contribuição, aí entra o Instituto da Desaposentação, ele solicita da entrada dessa desaposentação para que essas novas contribuições venham somar nas contribuições que ele já tinha quando até se aposentar, tá? Para tentar melhorar o seu salário. Então, a justificativa desse nosso trabalho foi justamente trabalhar a desaposentação, né? Hoje, que não existe uma lei específica para nortear esse instituto, mas vem sendo muito discutido, inclusive tem projetos do senador Paulo Paim que está tramitando ainda, que foi arquivado no final do ano passado, já foi reaberto, já apresentou novamente agora em fevereiro de 2023, para tentar colocar, para que o processo ande, porque isso aqui vai beneficiar milhares de pessoas. São milhares de processos que estão esperando uma lei, né, para que essas pessoas possam ser beneficiadas. Então, daí a escolha da desaposentação, que é o instituto que vai beneficiar muitos contribuintes, muitos aposentados, muitas pessoas, muitos cidadãos que voltaram ao mercado de trabalho para tentar melhorar, ou seja, somar a sua aposentadoria para ter um salário melhor e assim terminar, somar aquele período que já foi contribuído para ter uma aposentadoria melhor, né? Porque o cidadão trabalha a vida toda e de repente se depara com uma aposentadoria que não está suprindo suas necessidades. Né? Então, daí a importância do Instituto de ter uma lei para normatizar o Instituto da Desaposentação. Certo? Mas antes de entrar no Instituto da Desaposentação, é bom a gente falar um pouco da aposentadoria, porque sem aposentadoria não existe a desaposentação. Né? É mais importante ainda a aposentadoria até chegar à desaposentação. Sendo que a aposentadoria ela vai estar dentro da Previdência Social, que está norteada pela Seguridade Social. Tá? Preconizado no artigo 194 da Constituição Federal, a Seguridade Social vai nos dar direito, vai nos assegurar direito à saúde,
previdência social e assistência social, certo? Sendo que saúde e assistência social não é contributiva e a previdência social vai ser um instituto contributivo. Tá? Daí vamos dar mais ênfase à previdência social, porque justamente a desaposentação vai estar dentro da previdência social, certo? E principalmente no Instituto da Aposentadoria, que é o mais importante, porque o cidadão trabalha a vida toda, tá? Eu sempre costumo falar que o direito previdenciário tem um cunho social mais importante. Por quê? Porque vai estar ligando com a vida do cidadão, né? Seu tempo de contribuição, quando ele adoece, para entrar numa doença, ou a moça vai dar entrada no salário materno, entendeu? O auxílio reclusão, uma aposentadoria. Então, tem um cunho social maior, porque é a vida do cidadão, tanto no passado, no presente, como no futuro, no caso da desocupação, porque vai puxar o passado do cidadão, o presente que ele vai estar contribuindo numa nova frente de trabalho, e o seu futuro que vai melhorar a sua aposentadoria formando o período da aposentadoria mais um novo período. Tá? Então, assim, voltando, a aposentadoria, que eu havia falado, a gente coloca como instituto mais importante dentro da Previdência Social, que vai estar dentro da Seguridade Social, onde vamos ter o direito assegurado à saúde, assistência social e previdência social. Tá? E dentro da Previdência Social, vamos ter o mais importante, que é a aposentadoria. Tá? Só que para nortear a Previdência Social, a gente tem leis específicas, certo? Que é a Lei 8.212/91, que trata sobre o custeio da Previdência Social, e a 8.213/91, que trata sobre o benefício da Previdência Social. E para nortear essas leis específicas, vamos ter o decreto 3.048/99, tá bom? A aposentadoria é tão importante, como vai ver colocado para vocês, que ela é uma garantia constitucional, está no artigo 7º, inciso 24 e artigo 22, 201 da Constituição Federal. Então, daí a importância da aposentadoria para o cidadão, entendeu? E as leis específicas, que já tem um decreto também que vão regulamentar essas leis específicas da aposentadoria. E dentro desse sistema previdenciário, tá? Hoje, no nosso sistema previdenciário, existem dois regimes, né, previdenciários. São o regime geral da Previdência, que é administrado pelo INSS, e os regimes próprios da Previdência Social. Tá? Onde vamos encontrar o Instituto da Desaposentação dentro do regime geral da Previdência. Já no regime próprio da Previdência existe um instituto similar, que é a reversão, certo? Onde o servidor público volta ao trabalho. E a desaposentação é onde o cidadão vai pedir a sua desaposentadoria para somar o período da nova contribuição com a contribuição antiga para ter uma renda melhor no futuro. Certo? Então, hoje, dentro do sistema previdenciário, existem dois regimes dentro do sistema previdenciário, que é o regime geral da Previdência Social e o regime próprio. Aí que vamos entrar, de fato, na desaposentação. O nosso amigo aqui vai dar uma pincelada para a gente voltar aqui. Primeiro quero cumprimentar a banca, a comunidade saber esse momento, para mim é muito importante, essa construção muito grande que hoje nós estamos concluindo. Meu colega, ele falou no sistema previdenciário brasileiro, que é dividido em regime geral e em regime próprio. O Instituto da Desaposentação ele está claramente dentro do regime geral, que é o regime que tem o maior número de segurados. No regime próprio, nós temos o regime de servidores públicos. Esse instituto similar, que é o da reversão, ele está listado lá no artigo 25 da Lei 8.112, e esse instituto, em que pese ele não ser tão claro como a desaposentação, ele tem um norte bem parecido. Mas como o nosso foco é no regime geral de previdência social, que é onde nós temos o maior número de segurados, eu vou aqui falar um pouco. O conceito de desaposentação, ele vem sendo tratado por vários doutrinadores de maneira diferente. Howard Júnior, ele tem um conceito mais clássico, que ele diz que a desaposentação é uma renúncia à aposentadoria, utilizando-se do tempo de contribuição na primeira aposentadoria para que ela seja convertida em tempo aberto, que ele fala, em tempo hábil, para contagem com os novos períodos. O Fábio Zambich,
Ibrahim, que é uma versão mais conservadora do conceito de desaposentação, ele fala em reversão do período de aposentadoria para o período de desaposentação. Vladimir Martins, ele une o conceito dos dois, porque é um autor mais contemporâneo, é um autor que tem uma visão mais aberta desse sentido de desaposentação. Inclusive tem um livro dele que é Desaposentação, o título do livro, que ele explica bem esse conceito. Quando o Instituto da Desaposentação apareceu no Brasil, nós tivemos várias ações, em dois sentidos, duas correntes doutrinárias, uma a favor e outra contra. A corrente doutrinária contra a desaposentação, ela se sustentava em a grande carga fiscal, financeira para a administração pública, porque em que pese você abrir a oportunidade de segurados entrar novamente dentro do campo da aposentadoria, vai ter uma carga financeira muito grande. Inclusive, pesquisas feitas levaram a crer que 7 bilhões e 700 milhões de reais seriam colocados novamente do governo para o segurado com esse Instituto da Desaposentação. Isso anual. O segundo ponto, eles falavam em ato jurídico perfeito. Ou seja, aquele ato do direito à aposentadoria que estaria convertido em ato jurídico perfeito não poderia ser revisto. Esse era a corrente doutrinária contra. E também o direito adquirido. E tinha aqueles doutrinadores que querem o Instituto da Desaposentação. Eles são a favor do Instituto da Desaposentação. Por quê? Porque a aposentadoria, ela, de certa forma, é o momento, é o ápice do segurado. É a hora que ele vai usufruir de tudo que ele fez durante a vida. Só que alguns segurados chegam a esse momento muito cedo. Esse cunho social, essa oportunidade de contribuir perante um determinado tempo e depois renunciar a essa aposentadoria e pedir novamente aquele período que foi utilizado para juntar com o novo período que foi pago, que é o Instituto da Desaposentação, de certa forma tem um cunho social muito forte, porque você está dando a oportunidade do segurado escolher o benefício mais vantajoso para ele. Esse é a corrente a favor. E a corrente a favor, quando ele fala que se a administração pública diz, que é o princípio da legalidade, que tem que estar na lei, se não existe normativa expressa falando do princípio da desaposentação, então não está errado. Só que quando foi travando esses momentos na justiça, veio o STF, através do recurso extraordinário, que foi no 381-367, para colocar um entendimento pacificado dessa situação. E eles rejeitaram, na verdade, a tese da desaposentação através da constitucionalidade do artigo 18 do seu parágrafo 2º da Lei 8213, que inclusive o colega falou, que é essa lei. Aqui nesse parágrafo, no artigo 18, ele vai dizer o seguinte, que o aposentado do regime geral de previdência, uma vez que ele começa a contribuir e que ele recebe aquela primeira remuneração referente àquela aposentadoria, ele não pode mais renunciar, ele não pode mais abrir mão daquele benefício. Ou seja, aquela regulamentação expressa que os a favor da desaposentação queriam, o STF entendeu que era aquilo ali. Que se porventura o Instituto da Desaposentação, se quiser que ele venha novamente a ter força dentro do meio jurídico, teria que ter uma lei específica tratando daquele tema. O artigo 11, lá no parágrafo 3º, também vai falar a mesma temática. É basicamente o mesmo texto. Tanto no parágrafo 3º do artigo 11, quanto no parágrafo 2º do artigo 18. Aqui nós temos as correntes doutrinárias, tanto as contrárias quanto a favor. Essas contrárias foi a que eu falei, de falta de previsão legal, a violação do ato jurídico perfeito e a violação do direito adquirido. Do outro lado, nós temos essa vontade, esse ato de vontade, que é o intuito personae, que é aquele instituto que a pessoa diz assim, olha, eu sou o dono da minha aposentadoria, com ela eu faço o que eu quiser, a não ser que eu esteja compulsoriamente adstrito a utilizar ela através da aposentadoria compulsória, é meu querer segurar. Mas se você, ao ponto que você adquiriu os requisitos, preencheu todos os requisitos para conseguir aquela aposentadoria, você também pode renunciar dela. Isso aqui são as correntes que estão em favor do benefício
do Instituto da Desaposentação. E sem contar que nós temos uma outra parte que inclusive é capitaneada pelo professor Vladimir Martins, que ele diz também que os benefícios previdenciários, eles são benefícios de direito patrimoniais disponíveis, ou seja, eu sou o dono do meu benefício. Então, essa tese da desaposentação, que foi rejeitada no STF, ela foi rejeitada, hoje não é possível o Instituto da Desaposentação, porque nem na esfera administrativa, porque o INSS ele não tem regulamentação para utilizar isso, e eles usam isso e dizem que o princípio da legalidade não está constando dentro dos atos normativos. Então, com isso, acabou aqui o Instituto da Desaposentação. Mas o STJ, nos anos de 2008, 2009, 2010, 2011, nós tivemos várias ações que foram julgadas procedentes para o Instituto da Desaposentação. Naquele momento, foi concedidas várias desaposentações. Pessoas que estavam aposentadas, que utilizaram aquelas contribuições vestidas para a sua aposentadoria e que depois vieram, renunciaram à aposentadoria e requereram uma desaposentação. Ou seja, utilizando o tempo pretérito com o tempo presente. Naquele momento, o único impasse que existia era: olha, a desaposentação vai ser possível. Agora, nós queremos saber como vai ficar essa questão do dinheiro que foi pago para aquele primeiro instituto, que agora você está renunciando dele. E o dinheiro vai para onde? Esse era o único impasse doutrinário. Só que as correntes que sustentaram essa mesma temática aqui foram as mesmas que tiveram. Aqui, capitaneada pelo professor Zambit Brahim, que é um dos grandes âncoras do direito previdenciário, e esse aqui, ele veio mais uma corrente sustentada pelos procuradores da AGU, o pessoal que compunham a defesa da administração pública. Então, resolvendo esse impasse, o STF rejeitou a tese e o Instituto da Desaposentação está em desuso. O nosso próximo passo agora é mostrar as várias doutrinas que foram apresentadas. Elas sempre tiveram a jurisprudência dominante do STJ de início, que foi de 2008 até 2016, com esse impasse do STF. E nós tivemos os projetos agora no Congresso Nacional, que foi o que o meu colega falou de final de 2022, que foi arquivado, que era o senador Paulo Paim, agora foi reaberto em fevereiro, para tentar a regulamentação da figura da desaposentação dentro do sistema previdenciário brasileiro. Então esse era o propósito que nós tínhamos para apresentar para vocês, é o trabalho que nós estamos colocando à disposição e guardando a palavra de vocês. Eu ia só concluir que a gente, dentro daquilo que a gente colocou, a gente vê que não é uma coisa legal, dentro dos princípios que tem na Constituição, da dignidade da pessoa humana, do bem, né, do cidadão, então não é algo legal, porque parte para a melhoria da vida do cidadão, é algo que ele contribuiu, viu que não tinha uma renda para suprir a sua necessidade, precisou voltar ao mercado de trabalho para formar a família, para melhorar, né, o bem-estar da sua família, o seu bem-estar e da sua família. Então, dentro daquilo que a gente apresentou, a gente vê que é possível a legalidade da desaposentação, baseada nos princípios constitucionais. O grande impasse que eu verifiquei, juntamente com o colega, durante essa nossa pesquisa, é mais de cunho financeiro, que propriamente de questão de... Porque assim, quando a desaposentação começou a ser realmente estudada procedente do STJ, claro que tem um impacto. A parte técnica do governo começou a se preocupar, porque fazendo os levantamentos estava dando 7 bilhões e 700 milhões por ano, só com aquele que já tinha entrado. Quem conseguiu que sua ação transitasse em julgado, ainda hoje se prevaleceu e se beneficiou com esse instituto, certo? Que de certa forma é um instituto que você pagou por ele. Não é uma coisa. Existe uma controvérsia também em relação a isso, a essa parte de por que
que a pessoa fez aquelas contribuições e ele não devolve. Ora, naquele momento você pagou para ter aquele benefício. Não é uma coisa que você e quando você renuncia, você vai fazer um novo pedido, é por pagamentos que você também fez aqui. Entendeu? Então isso que a nossa base é que o Instituto ele deve ser levado em frente, ele deve prevalecer, até porque muitas pessoas que conseguiram preencher os requisitos da aposentadoria pré-pé, o valor que eles recebem de salário de benefício, de renda mensal inicial, é muito baixo, certo? E tendo a oportunidade de contribuir novamente para usufruir do Instituto da Desaposentação, para nós, o entendimento que nós temos é que é uma situação valorosa até para aplicar o mínimo, né, que é o primário do trabalhador, pelo menos o mínimo básico. Parabéns. Obrigado. Foi muito bom trabalhar com vocês. Passar para os professores a palavra e depois eu quero parabenizar. Eu adorei a apresentação, a oratória de vocês. A gente veio que vocês estudaram a fundo ao mesmo tempo que vocês pesquisaram, um tema bastante interessante. E eu concordo com vocês falando do trabalho que estão tendo aqui, que o aposentado voltando à atividade ficará sujeito a contribuir aos cofres, né? Sim. Então, Ele acabou de o colocar cuidado eles não traduz em relação à aposentação. Até porque as aposentadorias em geral são valores mínimos que dá para pagar no mínimo do medicamento deles, né? Principalmente, professor, quem contribui muito cedo, se aposenta cedo, só com período de contribuição, vai terminar ainda aquele fator previdenciário que leva da aposentadoria. Entendeu? Aí termina no tempo que voltar para o mercado de trabalho, para tentar melhorar a sua renda. Né? E o fato da desaposentação é justamente para melhorar essas condições, melhorar a sua renda. E ele não vai estar usurpando do dinheiro público, porque ele vai estar contribuindo. Contribuindo também, né? Então, eu não vejo realmente nenhuma justificativa para não inserir, né, no ordenamento jurídico. Parabéns, achei muito bem feito o trabalho também, está me analisando. E só tenho a tecer comentários e elogios para vocês, tá bom? Adorei. Professor Igor, obrigada, professora Carmen. Boa tarde, irmãos. Algumas colocações achei interessante a maneira que vocês abordaram o enquadramento, fazendo a contextualização da Constituição Federal, fazendo o levantamento das leis que se aplicam, no caso especificamente de 3212, 3213 e o decreto de regulamento. O paralelo do sistema em geral de modo e a similaridade, né, com a regressão, né, isso é um instituto que é recomendado lá na lei de 2012, que é parecido. Então, achei didático, trataram muitas correntes a favor e contra, e eu só queria saber, apenas uma curiosidade, quando foi que você decidiu pelo 2016. 2016? Recurso extraordinário. Obrigado. E eu sou só um guru, né? Obrigado, professor. Foi. Fico muito feliz. Eu agradeço demais ter tido a professora já como minha professora de previdenciária, que é uma área que eu trabalho com ela. O professor Igor foi um dos iniciantes na nossa turma, né, de administrativo, que inclusive eu fiz questão, quando eu soube que o senhor ia compor a banca, de colocar o Instituto da Reversão para mostrar essa similitude entre os institutos, e também, quando eu falei do princípio da legalidade, que não existe nenhuma regulamentação que não diga não, então presume-se que pode existir, já pensando na sua presença. Professor, obrigado. Obrigado. Foi muito bom. Agora eu peço que todos se retirem. Nós vamos deixar o grupo para liberar a nota, tá bom? Chegar na sessão. Pode deixar tudo. Pega só o bichinho para você na para cá.
Só na parte positiva.